que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. What a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Rodrigo, seu apresentador, e junto comigo está... o Thiago. Diz aí, Thiago, viu algum filme bacana essa semana para indicar para os nossos ouvintes? Antes de começar, antes de indicar, eu gostaria de pedir desculpa aos nossos ouvintes, né, que semana passada eu estava passando por uma situação bem complicada e aí a gente acabou não tendo programa, acabei não avisando, mas realmente foi uma situação que deixou o pessoal aqui em casa muito, muito abalado, né? Então desde já a gente gostaria de pedir desculpa para vocês. O filme que eu gostaria de indicar tem uma historinha. Durante a semana eu estava querendo ver mais filmes, né, que tem relação com o ano de 1979. Fui olhar nas listas dos meus amigos do Letterboxd se tinha algum filme interessante. E uma amiga minha lá no Twitter, a Malu, recomendou um filme chamado Stalker, do Tarkovsky. E eu gostei demais. Gostei bastante desse filme. A história é a seguinte. Tem uma região chamada a Zona. E nessa região, as leis da física não funcionam mais. Tem um lugarzinho, tem uma sala nessa região onde todos os seus desejos se realizam. As pessoas que são encarregadas de levar as pessoas para dentro dessa zona, atrás dessa sala, se chama Stalker. É a história de um desses Stalkers levando dois homens para dentro dessa zona. É um filme muito interessante, é bem longo, mas é sensacional. E você, Rodrigo? Esse antes aqui de falar sobre o Stalker, é um filme que está na minha lista eterna para assistir, mas é aquele filme que eu sei que eu vou ter que parar, prestar atenção e assistir com muita atenção. Além dele ser longo, ele é contemplativo, né? Então tá na minha lista eterna. Eu tô só anotando as coisas, as dicas que você dá, Thiago, para poder assistir. Essa semana eu perdi o cabaço de dois diretores que meu pai adora, né? Que eu vi o Stalker, do Tarkovsky, e vi a terceira geração do Fassbinder. As pessoas mesmo falam, não é um dos melhores do Fassbinder, mas foi o que eu assisti e só de ver o Dukier, o filme já ganha. O Dukier é que nem o Nicolas Cage, né? Eu vejo, é filme com ele eu já gosto, né? Quer dizer, do Nicolas Cage menos, né? Mas eu gostei, achei interessante o filme. Mas fala, desculpa. Nada. Eu vou indicar um filme de 79, né, que é Manhattan, do Woody Allen. Para mim, é um dos tempos de ouro dele, né? Eu acho esse filme muito bom mesmo. Conta a história que o Woody Allen ele faz aquele personagem típico dele, né, aquele personagem tipo, que é cheio de problemas, cheio de questões, né, que ele é um roteirista de TV que não consegue mais escrever, né, e que está passando por uma crise de meia-idade e que é deixado pela terceira esposa para ficar com uma mulher, e ele começa a se envolver com uma colegial. Né? Aí você pode esperar ali situações do cotidiano, típicas dos filmes do Woody Allen. Você tem umas aparições da Meryl Streep incríveis no filme. O filme vale bastante a pena. Então, essa é a minha dica da semana para assistir. Então, quem puder correr
para assistir ao filme, não vai se arrepender. Já assistiu, Thiago, a esse? Não. Então, é uma dica, então, para ti também. Uhum. É uma dica, então, para ti também. Porque é um filme muito bom. Se você gosta do Woody Allen, daqueles tempos de um roteiro bom para acompanhar, de uma pegada boa na direção, né, que esses últimos filmes não está acontecendo, é o filme certo, né? E como eu acabei entrando sem querer aí de gaiato no tema da semana, 1979. Aí você me pergunta assim, por que 1979? Porque é o ano do nascimento do nosso querido apresentador mor, Thiago. Obrigado. Né? Parabéns para ti. E é um ano que teve lançamentos incríveis, né? De filmes. Foi até para mim não foi difícil, porque o Thiago já tinha me dito o filme que ele não tinha visto de 79. Então eu falei, é esse. Mas é um ano que tem tantos filmes bons, né? Tantos filmes polêmicos, né? Que o Tiro 79, que é um ano de polêmica, né? Teve aí Apocalipse Sinal, Calígula, de 79, que teve polêmica não somente em tela, também como nos bastidores. Uhum. Mas é um ano muito rico pro cinema. É verdade. Né? Uhum. Além do Apocalipse Sinal, do Calígula, a gente tem também o Alien, Oitavo Passageiro, também. Feito. Vida de Brian. Mad Max, o primeiro. Tem o filme, acho que na verdade são dois filmes que a gente discutiu aqui. Tem dois filmes que a gente já discutiu aqui, que são de 79. A gente tem o Show Deve Continuar, que a gente falou lá no episódio de Nova Hollywood. A gente vai voltar um pouquinho sobre Nova Hollywood daqui a pouco. E o Sangue Corsário, do Carlos Reichenbach, também é de 1979. 1979 foi declarado pela ONU como Ano Internacional da Criança. E justamente por isso, eu acho que isso daí acabou influenciando um pouco o tema que a gente vai falar sobre, não apenas sobre filmes de 1979, mas filmes com criança de 1979, que foi totalmente certo, foi friamente calculado, a gente discutiu isso, a gente não pegou, que filme você quer ver? 79. Não, eu quero ver esse. Então eu vou ver esse. Não foi assim, a gente pensou, falou assim, não, vamos falar sobre filmes com criança. Em termos de bilheteria, a gente vai ter Kramer vs. Kramer como primeiro. É engraçado que o Kramer vs. Kramer, a gente vai discutir um pouco dele daqui a pouco, mas o Kramer vs. Kramer não apenas foi campeão de bilheteria de 79, como também arrebatou todos os Oscars. A gente vai ter Amityville, Rock 2. Rock 2, eu acho que do Rock eu só vi pedaços do 4, eu não vi a franquia. E vi Creed. Eu vi pedaço do 4 e Creed, não vi. Apocalipse Now, que o Rodrigo já falou, que eu gostei bastante de ver. Eu não vi o Apocalipse de um diretor, ou a versão final. Eu só vi eu não vi nem. Eu só vi o tradicional. Alien, Jornada nas Estrelas, o filme. Mulher Nota 10. O Panaca, com o Steve Martin. 007 contra o Foguete da Morte. E Muppet, o filme. Tem muito ali no Jardim também, né? Que é um filme. Aí eu lembro muito da minha tia falando sobre ele. Eu ainda não assisti, mas ela sempre fala. Quando ela me indica filmes, né? Eu vi Tomates Verdes Fritos por conta dela, eu vi outros filmes por conta dela. Que ela fala que é um filme muito bonito, que é um filme que ela foi assistir e que ela saiu muito emocionada na época. Ela foi assistir, acho que com certeza deve ter sido no cinema, que ela ficou muito emocionada. E é um filme que até hoje eu devo, assim, para assistir. Né? Tem aí o Peter Sellers, né, fazendo o personagem principal, que foi indicado ao Oscar, né, de melhor ator. E dizem mesmo que é muito bom ver algumas opiniões, né, porque depois que eu fiz o curso do Marcelo, aqui citando o Marcelo, olha só, eu não leio crítica antes de ver o filme.
né, crítica nenhuma de ver o filme. Mas desse eu vi comentários, sabe? Tipo, coisas jogadas na internet, tipo, alguns comentários, e diziam que é muito bom, né? Então, não sei se já viu, Thiago, esse filme? Não, também tava na minha lista. Eu tava com um monte de filme que tá na minha lista pra ver, eu acabei não vendo por conta da situação que aconteceu semana passada, né? Aí eu acabei não vendo. Eu queria ver esse, queria ver o Garoto do Tambor, queria ter visto o Casamento de Maria Brown, mas eu acabei não tendo oportunidade. Que esses daí eu gostaria de ter visto agora nessa semana que a gente ia falar de 1979. Dito isso, vamos começar com os 2 filmes escolhidos, e primeiro com o Thiago me falando. E aí, Thiago, qual foi o filme que você indicou para mim para a gente conversar hoje? Herdeiros da Morte, de 1979. Caraca, jura? Vamos falar sobre o filme Herdeiros da Morte, mas antes vamos ouvir o trailer. There's something. I can't explain it, Raymond. There's something wrong inside, something terrible. No, she scares me, Raymond. There's something I don't know. She's my baby, my little girl. It's not her fault. Her name is Katie Collins, and she'll be 8 years old. O filme foi dirigido por Giulio Paradisi, acreditado como Michael J. Paradise. Com roteiro de Luciano... Posso só fazer um parênteses? Isso daí era um hábito de alguns diretores italianos de colocarem de se apresentarem, colocarem o nome como se fosse americanos, nomes anglo-saxães. Por exemplo, o Antônio Margheriti, né, que ele, quando ele fazia filmes, ele acabava tendo o nome de Anthony M. Dawson. O Sergio Leone mesmo, ele muitas vezes ele assinava como Bob Robertson e Dan Savio. Continua. Como é que ficaria Frederico Fellini? Como é que ficaria o Vitor Ferreira? Ficaria Fred alguma coisa. Não sei, alguma coisa. E o De Sica, Vitória De Sica. Não sei, é uma coisa que agora que veio na cabeça. Muito louco. Até porque eu acho que eles não conseguem falar Vitória. Victory. Sei lá, loucura. Mas, voltando aqui, com o roteiro de Luciano Comici e Robert Mundi, baseado na história de Giulio Paradisi e Ovidio de Assonitz. Nossa. Ele é estrelado por Mel Ferrer, Glenn Ford, Lance Henriksen, John Huston, Joanne Neal, Sam Peckinpah e Shelley Winters. Nossa, com esse elenco o filme deve ser bom, né? Fala a sinopse. Ai, Jesus. A alma de uma garota com poderes sobrenaturais é disputada por forças do bem e do mal. Vamos lá falar sobre o filme. Assim,
eu tive opiniões mistas sobre o filme. Eu vou tentar explicar um pouco aqui. Primeiramente, na primeira cena eu estava esperando aparecer um sabre de luz. O John Huston tava de Obi-Wan Kenobi. Pois é, ele tava de Obi-Wan. Eu falei, vai aparecer um sabre de luz aí do nada, cara. Tô esperando. E aquele monte de neve, aí vem um que parecia mesmo isopor, né? Eu falei, gente... E o John Huston tava lá. Eu só tava esperando. Sabe? O barulhinho do sabre aparecer. Eu falei, ih, será que dele é verde, azul? Não sei. E a menininha lá de Darth Maul praticamente também, né? Mas é uma cena que pra mim, eu fiquei toda a cena questionando na minha cabeça toda vez que aparecia alguma cena, eu falei, pô, mas eles esqueceram de tal. E a coisa que eu tinha pensado na cabeça, eles respondiam na cena posterior. Eles estavam fazendo isso direto no filme, ele fazia isso direto. Pô, que coisa sem sentido essa primeira cena. Aí depois vem o Jesus espacial. Franco Nero. Franco Nero de Jesus. Espacial explicando, né, a história lá da raça alienígena. Eu falei, caraca, meu Deus, esse filme vai misturar muita coisa, né? Mas não tem problema. Eu já vim ciente, já vim anestesiado para saber como é que era o filme, porque o Thiago me falou, você tem certeza? Esse filme tem isso, tem. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Mas ele foi misturando algumas coisas, mas ele misturava e explicava. E isso, eu falei, cara, que coisa boa. Não está somente jogando no ar, ele está explicando quase didaticamente na cena posterior o que era aquilo que estava acontecendo. Né? Isso acontece muito no filme. Um pequeno spoiler aqui, uma arma que aparece do nada. Falei, cara, o que é isso? Virou Franklin Richards agora aqui, materializando as coisas, fazendo as coisas acontecerem assim. E é explicado depois também na cena como é que surgiu aquela arma. E eu achei isso muito interessante, porque a cena para mim é muito ruim. Ainda mais quando a garota olha pra mim e fala, o que foi? Desculpa, foi mal, sabe? Isso tem aquele corte da mãe sorrindo, caindo, sorrindo. A filha não é. Mas é explicada a cena e eu acho isso muito interessante em um filme. Ainda mais que é um filme que ele conversa, ele dialoga com muitas coisas. Né? Ele dialoga com o suspense. Né? Eu fiquei muito apreensivo quando na cena, não é a primeira vez que a menina aparece. Né? Que ela aparece na primeira cena. Mas na cena que ela tá de costas e tá a babá não aparece. Elas estão numa cadeira brincando ali. Atari, aquilo ali não é Atari. Não sei, é Pong o nome do... Pong, né? Jogando Pong e ela reclamando com a mãe, que a mãe não fica em casa, que a babá dorme, que vou matar a babá. E eu tava na expectativa, me criou um suspense muito interessante. Muito interessante, porque, cara, será que ela fez alguma coisa com a babá? Eu deixo essa dúvida aí pra você que vai assistir ao filme, não vou falar. Será que ela fez alguma coisa com a babá mesmo? Ou será que ela tá blefando? Será que tem alguma babá com ela mesmo ali do lado? Isso é muito interessante. Mas tem outras cenas, tipo do John Huston. O John Huston, pra mim, tava incrível no filme. Incrível. Aquele cara, ele tem uma presença que ele parado, ele já chama atenção. Pelo menos pra mim, como quem escutou o episódio do Chinatown, né, que ele faz o pai, sabe que eu tenho medo dele. Por conta de Chinatown, porque ele pra mim tá assustador naquele filme e ele não precisou fazer nada, praticamente, só na atuação dele. E nesse filme ele tá muito assim, sabe, ele tá uma presença, ele é alguma coisa, você sente que ele é alguma coisa ali. O título desse filme é O Visitante, e ele é o visitante, né? Ele mesmo fala, né? Exatamente. Ele pra entrar na Terra, ele tem que passar pela alfândega dos Estados Unidos. Aí... Com o nome russo. Eu falei, ele tem um nome russo. Aí ele fez, mas ele vira. Aí o cara pergunta, você tá aqui pra quê? Eu falo assim, eu sou visitante. Porque é um filme que ele, como eu disse, ele mexe em vários gêneros, né? Ele mexe na ficção científica, ele mexe aí ele tenta pensar em terror, mas que não
tem um terror pra mim, não teve nada, teve suspense, mas uma coisa que me quebrou muito, muito, e me tirava do que o filme estava tentando me apresentar, porque ele, pra mim, o diretor quer levar o filme a sério, quis levar o filme a sério, né? Em algumas cenas, pra mim, não dava isso, não dava pra acontecer. E me distraiu muito a trilha sonora, que parecia que eu estava jogando videogame da década de 90. Ou seja, a trilha sonora é à frente do seu tempo. É à frente do seu tempo. A trilha sonora do John Huston é ótima, que isso. Essa daí, gente, não dá, porque você vai ser, ele vai pegar um carro, ele vai começar a fugir do nada, ele vai capotar com o carro. Você pensa isso, não, ele só tá descendo a escada. E é a maior escada que eu já vi na minha vida. E não quem capota é o Glenn Ford, né? Trilha sonora pro Glenn Ford capotando. Não tem. Mas pro John Huston descer na escada, que é interminável, aquela escada, né? E pô, num corte ele tá lá em cima, e no outro corte ele tá no meio, no outro corte ele tá lá em cima de novo. Mas por que ele subiu, gente? Se ele já tava descendo, por que ele subiu pra descer de novo? Entendeu? Eu falei, agi a perna pra poder descer essa escada gigantesca. Mas é só uma piada mesmo, porque isso acontece no filme. Esse rinho, né? Acontece no filme, ele tá lá no início, depois ele tá no meio, depois ele tá no início, depois ele tá quase no final, depois ele tá lá no início de novo. Gente, se decide onde você tá, você tá se teletransportando. E a menina, ela é de um multitalento, né, a atriz. Porque a menina, eu gostei da atuação dela, gostei mesmo. Eu acho que se levasse mais a sério o filme, eu acho que a composição de direção e de atores, ela estaria com certeza nesse hall de crianças malvadas, né? Que a gente tem aí Macaulay Culkin, tem aí a Linda Blair. Linda Blair, tem o menino do Homem, né? Do Profeta, tem a Isabelle Fuhrman na Órfã, que são conhecidos, eu diria, mundialmente por serem crianças malvadas nos seus filmes. E ela tinha tudo para ser isso, porque ela tem um tipo de atuação sarcástico. Então parece que ela tá tirando onda com você o tempo todo. E isso é muito bom para personagem. Mas que não tem um desenvolvimento tão claro e tão bom assim. Para mim, não por culpa dela. A menina, para mim, arrebenta. A menina faz ginástica, a menina faz patinação no gelo. Nossa, incrível, incrível. E tem essa coisa, porque ela bate de frente com os adultos. Ela, para mim, ela só não conseguiu engolir o John Huston. O restante do elenco todo ela engoliu. Ainda mais quando ela chega assim, aonde tá o passarinho? Your ass. E sai correndo. É incrível, é incrível. Eu vi uma entrevista dela agora, depois de adulta, né? Ela atuou algumas outras coisas, aí agora deixou de atuar, e aí ela agora é treinadora de atores e atrizes, né? Mirins. E aí ela contou essa história, contou que ela adorou trabalhar com o John Huston. John Huston foi muito carinhoso com ela. Ela ficava super sem graça de ficar falando palavrão, essas coisas assim, porque ela falou assim, eu fui educada da forma mais polida possível. Então, ela até hoje, até no dia da entrevista, ela falava assim, eu fui obrigada a falar, né, the F-word, né? Ela nem consegue falar. Eu falei assim, tipo, 2 vezes, eu ficava muito sem graça de contracenar com o Glenn Ford. Por quê? E ela conta uma história que eu vou trazer depois no próximo filme, que ela estava ensaiando com a Shelley Winters, né, que faz a empregada da casa, né, de repente a mãe sofre, como o Rodrigo falou, né, ela leva um tiro da filha, aí ela cai sorrindo e tal, mas ela fica paraplégica e aí eles acabam contratando uma empregada e essa empregada é interpretada pela Shelley Winters. E as duas ficavam se batendo de frente toda hora. E, ao que parece, ela provocava a Paige Connor, que é a atriz que fazia Garotinha, para ver se
ela ficava irritada, essas coisas assim, propriamente na hora que eles fossem gravar. E aí tem uma história que ela conta no filme. A Shelley Winters dá um tapa na cara da garota, né, da Paige Connor, que é a Katie Collins no filme. Aí ela conta que eles estavam ensaiando. A Shelley Winters dava o tapa, ela virava o rosto. Virava o rosto para não levar o tapa. Virava o rosto, ficava ensaiando. Chegou na hora da gravação, a Shelley Winters bateu de verdade. Caraca. Aí a Paige virou e falou assim: pô, o que tá acontecendo? Você me acertou. Aí a Shelley Winters falou assim: você vai me perdoar, mas eu adoro bater em criança. E 2 vezes, né? Porque não um tapa só. Aí ela mas, eita. Mas eu gostei é uma lástima realmente que a Paige Connor acabou não tendo tanto trabalho assim, né? Eu gostei bastante da maquiagem que é feita, né? Aquela lente que colocam nos olhos dela, que fica meio fantasmagórico, né? Quando ela está usando lá os poderes dela. A fotografia, eu gostei da fotografia. Gostei bastante. Aquela primeira cena, né, que tá o John Huston de Obi-Wan Kenobi, e aí chega a garotinha de Darth Maul, como você falou, e tal, num espaço sideral, um universo meio azul com alaranjado, assim. Achei bem interessante. Sério? Foi a cena que eu menos gostei fotograficamente falando. Não, eu gostei. Porque não gostei daquilo, mas a cena que eu gosto muito da fotografia, né, no caso, era aquele cara do dono do clube de basquete e a mãe dela, a Bárbara, que eles estão deitados, né, que você vê somente o rosto e não vê o que está em volta. E ele usa bastante isso. Eu acho muito interessante, né? Tem uma cena que tá só o rosto da menina e depois acende a luz da casa toda. Do nada. A iluminação, a fotografia, ela é muito bem trabalhada. Essa primeira cena eu não gostei muito. Falei, gente, será que o filme vai ser todo assim? Não acredito. É porque o Thiago me manda trailers pra poder assistir, saber como é que é a história. Só que eu não assisto. Quando eu escolho o filme, eu vou ver o filme só pela indicação da semana para poder me surpreender, para poder pegar as coisas do filme. Eu falei, não acredito que ele vai ser todo assim, gente, alaranjado, vai ser um Blade Runner da vida. Olha, mas foi bem legal. O filme é meio que uma mistura, né? Você tem é uma mistura de Bebê de Rosemary, porque tem uma cabal de satanistas querendo que a personagem engravide. Você tem a profecia, que assim, tipo, é como se a Rosemary já tivesse um filho e o filho também fosse coisa do capeta, né? Você tem cenas que evocam a Dama de Xangai, do Orson Welles, naquela cena lá dos espelhos. Tem os pássaros também, tem uma referência aos pássaros. Horrível. Você tem abdução de alienígena. Aquela cena em que a mãe é abduzida, no final das contas não é por alienígena, é por outra coisa, mas e aí acaba sendo inseminada artificialmente, né? Lembra muito Contatos Imediatos, lembra muito também Arquivo X. Então, se você gosta de Arquivo X, esse filme, olha, você vai falar assim, olha, Arquivo X. Precursor do Arquivo X. Precursor do Arquivo X. É brincadeira. Mas o filme é realmente uma mistura de várias outras referências, né? Coitada da mãe da Bárbara Collins. Bárbara Collins, né? Coitada da Bárbara Collins, né? Que é a Joanne Neal também. Ela é abusada fisicamente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente, né? Tanto ela quanto tanto a filha quanto o Lance Henriksen, que está sendo um dos primeiros papéis grandes dele, né?
eles abusam muito da Joanne, né, da Bárbara. Um troço interessante desse filme, curiosidade interessante, é que o Sam Peckinpah trabalha nesse filme. Ele é o médico, o obstetra da Bárbara, e ele é o ex-marido dela, né? Isso aí não fica muito claro, mas você percebe que ele é o ex-marido, principalmente pelo crédito, né? Porque enquanto a mãe é a Barbara Collins, ele é o Dr. Sam Collins. Uma coisa que contam é que ele não conseguia decorar as falas dele. Eita. Então eles precisaram dublar. Ele falou qualquer coisa com ela falou qualquer coisa com ele, e aí na hora depois de feito o filme, é que eles adicionaram um outro ator falando as falas dele, para ver se conseguia encaixar, escrever alguma coisa que conseguia encaixar lá na fala dele. Nossa, isso é muito perceptível agora você falando, porque eu tava assistindo ao filme, né, eu falando, cara, tá legal, mas quando chegou nessa cena que ele fala, vamos pro escritório, tá, aqui é o escritório, porque eu não tenho escritório, e você vê nitidamente que o ator não tá falando nada com nada, assim, pelo que você tá escutando e o que você tá vendo ali na leitura labial. Não tá falando nada com nada, tanto que tem cenas tipo de super close, às vezes, né, entre os dois, ali meio se movimentando, não mostrando a boca dele muito, por conta disso, então, né, porque é muito perceptível, assim, para quem assiste a filmes legendados, né, e tem uma noção meio básica de inglês, e fazendo a leitura eu falei, tava tão bem a mixagem de som aqui, entre alguma coisa deve ter acontecido, aí tá explicado. A gente vê os atores, né, você vê o elenco, você tem o Glenn Ford, que ele fez Gilda, fez Big Hit, fez um monte de westerns, né? E aí ele tá lá fazendo esse filme, você vê o John Huston, você vê o próprio Sam Peckinpah, a Shelley Winters, né, que fez Lolita, fez Mensageiro do Diabo, fez The Tenant lá do Polanski, né? Aí você pergunta como é que o diretor conseguiu reunir tanta gente, né? E eu no início achava que era porque, como o diretor era amigo do Fellini, né? Ele foi até diretor de segunda unidade do 8,5 do Fellini. Então eu até achava que podia ser isso, podia ser que ele usou o prestígio lá do Fellini para conseguir o elenco. Mas ao que parece, quem conseguiu foi o produtor, o Ovidio G. Assonitis, né? Ele já tinha contato com o John Huston e Shelley Winters, porque eles tinham feito um filme chamado Tentáculos, que ele tinha dirigido. Ele foi produtor do Piranha 2. Sabe que filme é esse, né? Que foi o filme que... James Cameron? Exatamente, filme de estreia do James Cameron, né? Então, ele já tinha contato, apesar de o filme ser, né, de diretor de equipe italiana, né? Tanto que, assim, algumas tomadas foram feitas lá em Atlanta, na Geórgia. Agora todo mundo sabe onde é que fica a Geórgia, né? Com certeza. Não, mas as internas foram filmadas na Itália mesmo. Então, eu acho que o Ovidio Assonitis, ele usou o prestígio dele para conseguir chamar tanta gente para trabalhar no filme dele, né? Uma coisa que na versão alguém comenta na faixa de comentário, eu queria saber se você reparou nisso, porque eu não reparei. Eu reparei que, assim, tinha muito, apesar de os personagens principais todos serem brancos, muitos personagens secundários eram negros, né? E você
E o que eles falam no filme é que os personagens negros conseguiam reparar de cara o que estava acontecendo. Eles olhavam e falavam assim, essa garota não presta. Isso daí você vê no o próprio Abdul, né, o jogador de basquete, né, que ele encara a garotinha encara para ele. Você tem o cara que trabalhava, o mordomo do Mel Ferrer também, ele ficava espiando, olhando, falando assim, isso daí, esse grupo não é gente boa, tanto que aí no final quando não vou dizer, mas ele já tinha sacado o que ia acontecer no final, né? E aí você tem aquela cena em que enquanto a Bárbara está conversando com o doutor, né, tem um cara tomando conta de um bebê e olhando pro, né? Então, na faixa de comentário alguém menciona isso. Você reparou isso? Ou procede ou não? Agora você falando procede sim, mas eu não tinha percebido isso. Mas o próprio Abdul, os caras como você disse, os caras do reboque, né, percebem muito isso. Estão mais ligados, né, com isso. E eu achei, agora falando, interessante, bem interessante mesmo. Eu tenho só mais uma coisinha para falar, né, falando do John Huston, né, eu acho que ele está bem, bem bom mesmo no filme. Uma coisa que me irritou muito, às vezes eu me irrito com o filme. Eu acho o primeiro ato dele bom, o segundo bem equilibrado e o terceiro bem jogada no lixo, sabe? Eu acho que o terceiro ato ele joga muita coisa para fora, as revelações, essas coisas eu acho que não são feitas de modo plausível, digamos assim. Uma coisa que me incomodou muito era o de John Huston toda hora olhando pro céu. Aí do nada ele fazia uma de Moisés, abriu o mar vermelho, bum. Aí voltava pra ele e era tipo o Obi-Wan Kenobi. Ele andava pra um lado pro outro, aí olhava pro céu, putaço, e olhava pro nada, depois uma luz surgia, aí ele fazia o tal do Moisés. Pá! E isso é repetido no filme, depois que aparece a primeira vez, algumas vezes, e é tipo, não sei se você teve a mesma percepção, mas tipo, ele tá botando a mesma cena, porque ele não regravou, ele botou a mesma cena do meio do filme pro final do filme, sabe? Isso pareceu muito isso pra mim, muito. Isso me incomodou, porque era a mesma coisa, era ele lá olhando, e depois fazia o Moisés, abria o mar vermelho, voltava pra ele olhando, e também as consequências. Isso me deixa, como eu disse, algumas coisas são explicadas, né? E eu gostei disso, e algumas coisas são jogadas e deixadas pra lá mesmo. O próprio inspetor, caraca, o cara capota com o carro, ali sendo atingido pela águia, pelo pássaro, né? E não é mais falado, não é mencionado. Não, ele some. É como se ele tivesse em outro filme. Como se ele tivesse em outro. Exatamente, porque o cara invade a casa da mulher. Olha só, o cara é inspetor e invade a casa de uma pessoa que ele poderia estar com um mandato, sei lá, para poder procurar fazer alguma coisa, mas o cara me invade. Essas paradas assim me irritam. E o cara me invade, aí teve um aviso, tu vai morrer. A porcaria da águia aparece para ele ali. Aquele barulho lá de misturas de pássaros, um aviso, uma premonição, o cara vai morrer. E continua, aí vai dirigindo, aí o cara some e não é mencionado mais. Não, acabou, não existe mais o inspetor. E também a investigação. Não, morre a investigação. Com ele morre a investigação também. Exatamente, morre com ele a investigação. Outra coisa que me deixou também é que o John Huston acaba com a casa da Bárbara Collins. Acaba com a casa. Ele leva a menina. E como é que vai ficar a Bárbara Collins com a casa toda destruída? Porque... E o noivo morto. E o noivo morto. Matou. A gente deu spoiler. Gente, desculpa, mas são coisas que... Porque eu fiquei muito indignado com isso. Ele não pode levar ninguém, só pode levar criança. E como é que fica a mulher paraplégica? Que primeiro eu pensei que ele tinha curado ela de ser paraplégica. E depois ela aparece como paraplégica. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí
surge esse terremoto dentro da casa da mulher que destrói tudo e ainda mata o noivo dela. Que era maligno, né? Que era do mal. Era maligno, né? A primeira vez que ele surgiu, eu falei, do mal, tem cara de vilão do Máscara. Mas se bem que ele faz gente boa, né? O Lance Henriksen geralmente ele é misturado, né? Ele fez o androide do Aliens, né? Que é aliado da Ripley. Sim, verdade. Ele faz o cara do Millennium, daquela série Millennium. Ele já fez vilão, mas ele geralmente... Ele já apareceu nos Mutantes, naquela série apareceu. Série da Record? Ele apareceu na novela da Record, Os Mutantes. Ele é o cientista que dá as informações sobre o que a outra estava fazendo. Às vezes a gente tem que pagar contas, né? E acontece essas coisas assim. Ele faz... O Lance Henriksen é um dos poucos atores, eu acho que é ele e o Bill Paxton, que morreram nas mãos do Predador, do Exterminador do Futuro e do Alien, né? Mas se bem que ele não morre quando a rainha devora ele, mas ele continua vivo, só morre quando a Ripley desliga ele. Né? O John Paxton não. O John Paxton morre com os 3, mas o Lance Henriksen... Já não teve a mesma sorte, né? Não. Aí ele faz... Deixa eu ver. Vamos ver outro filme famoso que ele fez. Fez Terminador, fez aquele Hard Target com o Van Damme. Ele conhecido naquela série Millennium, já falei. Ele fez um ótimo, aquele Homem Morto do Jim Jarmusch também. Faz um psicopata. Então, assim, ele é misturado, assim, ele faz gente boa, mas ele também faz esses personagens meio bizarros, meio vilões, como lá quando chega a escuridão, o Homem Morto e por aí vai. Entendi. Ele tem essa cara de vilão, não sei, mas ele tem essa cara de meio de vilão. Mas é só isso, essas coisas assim que não são respondidas. Eu sei que nem tudo precisa ser respondido, mas ser totalmente jogado fora, sabe? Você criar um personagem, criar uma narrativa, criar uma história para ele e jogar fora essa história, para mim o filme perdeu ponto. Para mim o filme perde ponto. E como eu disse, a terceira... gente. Terceiro ato. Obrigado. O terceiro ato, para mim, foi... Eu tava gostando do filme, gostando mesmo do filme. Mesmo com esse erro do que acontece no segundo ato, né, do inspetor e algumas coisas que acontecem, mas são bem de boas. O terceiro, para mim, foi bem complicado. Mas, de tudo, assim, ele me interessou bastante. Foi uma boa descoberta. Menos o terceiro ato que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Acaba. Mas é isso. Então, vamos passar pro próximo. Qual foi o filme que você escolheu para mim, Rodrigo? Kramer vs. Kramer, também de 1979. Então vamos conversar sobre Kramer vs. Kramer logo depois de ouvirmos o trailer. All right, a little closer together. Come on, smile. That's it. Hold it. Isn't this terrific? Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer vs. Kramer. I just gotta call the office before they go. Joe, you're gonna be real proud of me. I'm leaving you. Was this some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men? You got some shell in there. Oh, it's all right. You like your French toast crunchy, don't you? No, Mommy always buys the kind with the orange circles on it. I want my son. You can't have him. What makes you so sure he doesn't want me? It's late. I'm not that late, dude. I'm only 20 minutes. All the other mothers were there before you. It will never happen again, okay? I'm not saying he doesn't need his father, but I really believe he needs me more. I'm his mother. My wife says that she loves Billy, and I believe she does. But I'd like to know, what law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? How does it feel? Good. Okay, keep it going. Keep it going. Keep it going. That's terrific. I love you, Billy. Oh, that's terrific. How do you feel? Good. You look great. Kramer vs. Kramer.
Kramer vs. Kramer foi dirigido e escrito por Robert Benton, baseado no livro homônimo de Avery Corman. Atuou no filme Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander e Justin Henry. Ted Kramer é um profissional para quem o trabalho vem antes da família. Joanna, sua mulher, não pode mais suportar essa situação e sai de casa, deixando Billy, o filho do casal. Quando Ted consegue finalmente ajustar seu trabalho às novas responsabilidades, Joanna reaparece exigindo a guarda da criança. Ted não aceita e os dois vão para o tribunal lutar pela custódia do garoto. Esse filme, como a gente mencionou lá no começo do programa, ele não apenas foi o filme que levou boa parte dos prêmios da Academia, né? Ele conseguiu o de melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro adaptado. E além disso, ele foi o filme com maior receita do ano. Ele conseguiu 106.260.000. E assim, na frente uns 20 milhões do segundo colocado, que foi o MTV. Então, o que esse filme é muito próprio daquela época, né? Ele trata de assuntos que eram tremendamente relevantes para aquela época, e ele aborda ele bem da forma como você esperaria um filme do final dos anos 70. O filme foi dirigido pelo Robert Benton. A gente já mencionou ele aqui lá no nosso episódio sobre Nova Hollywood, porque ele era um daqueles críticos de cinema que são influenciados pelos escritores da Cahiers du Cinéma. Eles acabam fazendo... Ele e o David Newman acabam escrevendo o roteiro pro Bonnie and Clyde, né, uma rajada de balas. Eles até tentam ver se conseguem que o Truffaut acabe dirigindo. E isso acontece nesse filme também. Nesse filme, quem iria dirigir esse filme ia ser o Truffaut. Mas o Truffaut acabou não podendo dirigir. E aí o Robert Benton acabou tendo que assumir a direção. Tanto que quem faz a fotografia desse filme e que acabou não recebendo a estatueta é o Nestor Amendros, que é um diretor de fotografia que trabalhou muito não apenas com o Truffaut, mas com o Rohmer também. Ele tem trabalhos sensacionais, como ele ganhou o Oscar lá no Days of Heaven, que é Cinzas do Paraíso. Ele ganhou o Oscar no Cinzas do Paraíso. Do Terrence Malick. Ele ganhou o César de melhor fotografia em O Último Metrô. Ele fez Escolha de Sofia, O Colecionador, do Rohmer. Joelho de Claire, também do Rohmer. O Último Metrô, do Truffaut. Pauline na Praia, do Rohmer. Então, o Truffaut tinha escolhido ele para ser o diretor de fotografia, e aí quando ele não pôde, o Robert Benton acabou mantendo ele como diretor do filme. Esse daí é um dos exemplos assim, da fase final da Nova Hollywood. Você repara que os hippies do começo da Nova Hollywood estão virando os yuppies, né? A coisa que mais marca esse filme é justamente a mentalidade yuppie. Aquele cara, assim, a gente não sabe muito bem. A gente sabe, né? Mas só que no começo do filme a gente acaba não sabendo muito bem com que ele trabalha. A gente só sabe que ele tem uma conta na Mid-Atlantic, né? E é sempre assim, né? Nesses filmes dos anos 80 é sempre o cara, almoço de negócio, e aquilo. Ele ganha relativamente bem, mas só que ele não é dono do próprio tempo. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vê em vários filmes dessa época. Ainda mais que assim, esse filme acaba sendo eu escutei num programa, num podcast chamado Flashback, que é
com a crítica de cinema, né, Dana Stevens, da revista Slate, e o Cameron Collins, da Rolling Stone. Eles conversam, eles falam como essa época tinha muito disso, né, essa mentalidade de soma zero. Ou você trabalha feito um condenado, ou você cuida da família, né? É sempre muito difícil você encontrar um meio termo, que é o que acontece que é o que o Ted Kramer está tentando alcançar, né? E assim, no final das contas, eu acho que só tem um vilão nesse filme, né? O vilão maior desse filme é eu nem acho que é muito nem o Ted Kramer, nem a Joanna Kramer, né? Eu acho que o vilão do filme é o Jim O'Connor, que é o patrão do Ted, né? Que ele vai, se apresenta como amigo, mas ele já começa perguntando: você não tem como você botar ele para morar com seus pais? Porque seu trabalho é mais importante. Você tem que estar 25 horas por dia, 8 dias por semana. E essa pressão, né, eu acho que atrapalhou muito o Ted. É aquilo que eu falei, esse filme eu achei um tanto quanto datado, né, bem marca dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. E eu acho que o Noah Baumbach, ele fez uma boa atualização lá no História do Casamento, né? Porque nesse filme a gente quase não vê o que a Joanna, uma personagem da Meryl Streep, né? A gente não vê como é que ela era como mãe e nem o que ela foi fazer lá em Los Angeles quando ela tentou se encontrar, né? A gente não tem muito, né? O troço é muito focado muito mais na relação entre o Ted e o Billy. Mas o que você achou, Rodrigo? Eu indiquei esse filme porque eu e o Thiago, a gente conversa bastante, né? E ele tinha me dado uma lista de filmes que são conhecidos, assistidos por muita gente, menos por ele. E Kramer vs. Kramer estava na lista e surgiu nessa oportunidade de 1979 e o filme ser justamente deste ano. Falei, é esse. Eu assisti, ele deve ter uns 4 anos, mas só que eu já vou na contramão do que o Thiago falou, de ser datado para mim. Porque a História de Casamento ele atualiza bastante, né? Essa processo de separação, com quem vai ficar o filho, essas coisas. Mas é um filme que mexe um pouco comigo, ele. E assistindo, né, por podcast, eu tive a oportunidade de reassistir e ficar voltando em várias cenas, porque tem cenas ali para mim que são incríveis. Que é justamente isso. Eu acho que o que mais me chama a atenção é essa inversão de papéis, né? Porque é a mãe que deixa o filho com o pai, um pai que estava, como o Thiago falou, à mercê do trabalho, porque ele não tinha tempo para o filho, não tinha tempo para a esposa, né? Tanto que na primeira cena que ele chega em casa, a esposa está tentando falar, ele está no telefone ligando para o trabalho, e tinha acabado de sair do trabalho. Não, tô querendo falar aqui. Peraí, espera um pouquinho. Tentando falar com o trabalho, né? E isso é um choque para quem já teve isso, né? Eu não tive, mas meus pais se separaram comigo. Eu era pequeno, eu era criança. Então essa perspectiva, eu acho que não data, porque você só tem uma perspectiva. Você só tem a perspectiva de quem está se virando para cuidar de você, né? Eu acho que isso é muito pessoal, né? Claro, eu acho, óbvio, que é pessoal porque eu não vi a perspectiva do meu pai. Eu fui morar com a minha mãe, né? Eu e minha irmã fomos morar com a minha mãe, moro até hoje, mas meu pai era mês em mês uma ligação, era de 3 em 3 meses ele indo me buscar para poder ir para casa dele e da minha avó. Então eu não sabia como é que era a vida dele, eu não sabia como é que era o que acontecia com ele, só o que acontecia com a minha mãe, porque eu estava ali com ele, com ela, né? Enfim, de não entrar em justiça, mas enfim. E isso eu acho que é bem mostrado no filme, porque o pai é totalmente sem paciência no início com o Billy, né? Ele faz aquela a rabanada de qualquer jeito, e quando mostra a cena final, justamente preparando o café da manhã, eu achei uma tipo, cara, olha a evolução,
sim, é possível conciliar as coisas, sabe? Ele não tinha essa visão, né? Ele não tinha essa percepção. É possível conciliar, olha só. Você está tendo todo o tempo do mundo com seu filho, você está tendo a paciência de fazer o café da manhã dele e dá, cara, sabe? E essa inversão de papéis, porque geralmente fica com a mãe, né? O filho fica com a mãe nessa separação, o pai que vai embora some, né? As histórias que a gente já escutou, que a gente conhece, de pessoas próximas ou de relatos de internet, relatos de vídeos, pai abandonando a criança com 2 anos e não voltando, nem pagando pensão. O pai abandonando a criança com meses para a mãe cuidar, porque o filho não se faz sozinho, sabe? Eu acho que é um filme interessante para poder abrir esse debate, porque a Joanne, ela poderia ser muito bem a vilã do filme, né? Teve aquela troca de frases, de palavras, né, que a Meryl Streep pediu para o diretor fazer, né? Ele pediu para ela escrever, para ela não se tornar vilã, né, naquela parte do tribunal, que é incrível. Você olha para ela, ela tá com a Meryl Streep, olha, gente, aqui todo mundo, quem não sabe vai saber, ela é minha atriz favorita, junto com a Viola, e eu babo muito o ovo da Meryl Streep. É tipo o Eric Stoltz no Modern Family. A Meryl Streep poderia interpretar o Batman, que ela estaria interpretando um Batman muito bom. Mas ela dá ela humaniza a personagem dela, né? Você pegar um trabalho e falar assim, olha, assista esse filme e faça uma pré-história do que aconteceu antes do filme, com a primeira cena, você consegue escrever um esboço de como aquela mulher estava se sentindo para ela poder fazer aquilo, né? De sair assim, de repente, porque é um desespero que ela quer, porque ela faz a mala e deixa a mala lá porque ele está segurando ela na porta e o que está segurando ela na porta é a mala que está dentro de casa, e ela solta a mala e vai com a roupa do corpo e com os $2.000 na bolsa, sabe? Então ela não queria mais aquilo ali, ela não queria mais estar com ele, não queria cuidar do filho, e isso poderia muito transformar ela numa vilã sem sentimento, que quer tirar o filho, tá bem cuidado, 18 meses bem cuidado, tá bem, né? Lembra da mãe, mas não chora mais pela mãe, mas ela resolve voltar. E essa cena que você fica com ranço, você fica com o rancinho dela, né? Você tem aquele ranço dela. Mas essa cena do tribunal desfaz, pelo menos para mim, né? Como espectador, né? Sentindo esse impacto do que ela fala, do que a Meryl Streep deixa transparecer na sua atuação, e junto com um diretor que ele não tira em momento nenhum praticamente a câmera do rosto dela, você, cara, ela fala, eu sou a mãe dele. E essa é a última fala dela, né? Eu sou a mãe dele. Então, não tem como eu não cuidar dele. Eu falo, não é que ela tem razão, mesmo tendo abandonado o garoto, sabe? E é muito, muito legal. Eu gosto bastante desse filme, eu gosto da atuação. O menino, tanto que foi indicado ao Oscar, né? Sim. É o mais novo, foi a pessoa mais nova a ser indicada ao Oscar. Eu acho que até hoje. Nossa, é incrível a atuação daquele menino. Dá vontade de pegar a fofurinha dele, mexer no café e beber a fofura dele, porque ele tá muito bem, ainda mais nas cenas com o Dustin Hoffman, aquela cena do café que ele fala assim, olha só, se tu sair daqui, ele levanta, se tu abrir a geladeira, ele abre a geladeira, e você vê uma naturalidade. E isso foi improvisado, né? Foi improvisado? Incrível. Foi improvisado. Incrível, porque é uma naturalidade tão grande Dustin Hoffman eu nem falo, porque Dustin Hoffman todo mundo conhece, Dustin Hoffman, né? Sabe do que o cara é capaz, ele é muito... Ele foi bem capaz nesse filme, depois eu vou entrar em detalhes. Opa, então, os detalhes. Ele é incrível, 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 incrível. E esse menino, ele faz um belo... me arrepiei todo. Ele faz um belo par pro Dustin Hoffman, assim como a Jenna Alexander também tá bem no filme, né? Ela vai cada vez mais cedendo. E sabe o que eu achei mais interessante, Thiago? Que eles não forçam um romance entre os dois. Não. Isso daí muito bom.
Isso daí, assim, foi um clichê que eles conseguiram desviar numa boa, né? Uma boa, porque parecia muito. Pode falar, parte. Nossa, que ele bota a mão no rosto dela, eu falei, não acredito, vai rolar. Isso não, antes, agora eu já sabia, né? Já tinha visto o filme, mas já sabia. Mas você fica naquela expectativa, caraca, não acredito, não, por favor, não faz romance entre os dois, não, porque tá tão boa, a amizade deles está dinâmica, porque ele não gostava dela, ela não gostava dele, e se tornou uma amizade tão bonita no filme, né? Tanto que ela vira defesa dele, né? Na parte do tribunal e não da Joanne, que é bem interessante. É muito interessante isso acontecer. Agora, Thiago, porque senão eu me empolgo mais e falo mais outras coisas. Você falou da cena que eles estão fazendo café, da rabanada e tal. E eu acho interessante os ecos desse filme, né? Porque começa a primeira cena, uma das primeiras cenas é eles discutindo no elevador, aí logo depois está ele fazendo rabanada com o garoto, e as cenas finais do filme são ele fazendo rabanada com o garoto e eles conversando no elevador. Eu acho bem interessante. Tem algumas coisas, quando eu brinquei falando que o Dustin Hoffman foi bem excepcional no filme, é que você sabe que o Dustin Hoffman, assim como o De Niro, eles são aquilo que eles chamam de method actor. Como é que é o nome em português? Método. É atuação de método do Stanislavski. Ele faz esse troço de atuação de método e ele infernizou a vida de todo mundo. Infernizou a vida da Meryl Streep e do Dustin Harry. Ele infernizou a vida dos dois, né? A Meryl Streep estava no começo de carreira, né? Ela já tinha feito alguns papéis, mas esse daí acho que foi o papel mais importante até então dela. Foi o primeiro Oscar que ela ganhou. E ele teve algumas coisas bem pesadas que ele fez, né? Naquela cena que eles estão discutindo, logo no começo, ela indo pro elevador, e ele dá um tapa nela. Esse tapa não foi combinado. Eles começaram a gravar e ele foi dar um tapa na cara dela. Pra ver se ela... Pra colocar ela no clima, no papel. E claro que ela ficou puta, né? Ela imagina. E assim, a função de quem tem que exigir que o ator entre no papel não é do seu colega, é do diretor. O diretor é que tem que chegar e falar assim, fulano, faz isso. Mas não, o Dustin Hoffman, ele se arvorou na condição de, não, eu vou fazer com que eles atuem, e aí deu tapa. Imagina ele querer dar pitaco na atuação da Meryl Streep, né? Então ele deu tapa na cara da Meryl Streep, sem começou gravando, ele desceu a mão, né? E aí isso daí é uma conexão com o filme Herdeiros da Morte, né? Que é o filme em que as pessoas batem nos outros de verdade, né? Eles dão tapa no outro de verdade sem aviso prévio nenhum. Uma outra coisa que o Dustin Hoffman fez, naquela cena em que ela volta, que a Joanne volta, e aí eles se encontram no bar, aí eles estão conversando, e aí ele vai, se irrita, pega a taça de vinho e joga na parede. Ele combinou com o cinegrafista, não combinou com ela. Não estava no roteiro. Então é reação real ali, né? Ele jogou ela. Então, susto, porque eu não lembrava dessa cena. Ele levantou, jogou o troço, assim, caiu o caco de vidro no cabelo dela. Imagina o estresse que era trabalhar com o Dustin Hoffman. E para piorar, naquela cena do tribunal, o Dustin Hoffman também fez uma sacanagem braba com a Meryl Streep, porque a Meryl Streep na época, um pouco antes, em 78, era noiva do John Cazale. Você sabe quem é? Aquele do Dia de Cão, Poderoso Chefão, Franco Atirador, por aí vai. Ele era noivo da Meryl Streep e ele faleceu de câncer de pulmão. Então, sempre que o Dustin Hoffman queria fazer com que a Meryl Streep, né, chorasse,
ele mencionava o nome dela no ouvido dela. Pesado. Ah, pesado. E ele fez isso com o Dustin também, né? Aquela cena em que o garoto cai do brinquedo e se machuca. O garoto, antes, ele tinha feito amizade com um cara um cara da produção que se chamava Ed, né? E para fazer com que o garoto chorasse, o Dustin Hoffman chegou pro garoto e falou assim: você sabe que a amizade de set não dura nada, né? No próximo filme o Ed não vai lembrar de você. Falou isso pra um garoto de 7 anos. Ele chorou, quase foi indicado ao Oscar, mas assim, eu acho meio pesado. Né? Meio pesado. Pressão psicológica é muito, muito pesado. Ainda mais com o que tem que preparar. Lembra a história do Cidade de Deus. A Cidade de Deus é maluca, o que eu já falei antes aqui, né? Que é louca em preparação de atores. Algumas coisas são válidas, mas outras coisas não. Entra ainda mais que juizados de menores, bate na porta, gente, dá um problema, dá um caô tremendo. E coisas assim, né? Eu trabalho preparando cenas para teatro, cenas com atores, então tem cenas que são muito pesadas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com coisas pesadas. Com atmosfera pesada, essas coisas, né? E preparar tem que ter uma coisa muito forte. Primeiro que eles têm que estar concordando com aquilo. Pelo menos eu acho. Tá? Eu tiro pelo que eu acho, pelo que eu trabalho. Eu acho que o ator ele tem que estar aberto à possibilidade daquilo acontecer. A possibilidade da preparação. Por isso que eu pergunto, tem alguma coisa que não pode fazer, que não possa fazer? Porque são coisas pesadas, sabe? Tem preparação que rola tapa, rola puxão de cabelo. E isso tem que estar avisado. Então, coisas assim que acontecem em sets, como aconteceu no Kramer vs. Kramer, eu não concordo muito. Em resumo, a gente teve um drama de tribunais que foi super relevante, é ainda super relevante, pelo menos em termos de história do cinema, em termos de ver, né? Ele conquistou vários Oscars, não apenas ele conquistou vários Oscars, mas não custa lembrar, ele foi o filme com maior bilheteria da história do ano, né? Ele venceu Alien, venceu Apocalipse Now. All That Jazz. All That Jazz. Sendo como o último grande filme do Bob Fosse, né? E Nossa. A gente tem um filme que é completamente doido, que é o... que é uma coisa sem gênero, né? Gênero ali eu colocaria como ficção científica. Eu acho que é o gênero predominante para mim. Então, vamos falar agora sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Thiago, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Seguindo isso que eu falei na indicação do filme da semana, eu também, uma outra amiga minha do Twitter, a Ana, depois eu ponho o link das duas, que eu acho que as duas apresentam dicas legais de cinema, então e a Ana tinha visto um filme chamado A Negra de 1966, que é do Ousmane Sembène, é um filme senegalês que é muito legal. Assim, a história é de uma garota que é contratada para ser uma babá na França, e aí ela vai lá e acaba sofrendo todos os tipos de racismo possível. E para piorar ainda as coisas, assim, ela quase não via as crianças. Assim, a mulher obrigava ela a trabalhar feito uma condenada, mas ser babá que é bom ela quase não fazia. Ela era cozinheira, ela tinha que limpar as coisas. E é um filme muito bom. Eu até tenho mais curiosidade de ver mais filmes desse diretor. E tem no YouTube.
E legal. Você? O filme que eu assisti essa semana e que eu super indico é uma estreia da Netflix chamado O Que Ficou para Trás. Em inglês é His House, o nome do filme, né? Que conta a história de um casal de Senegal. Olha, tem até uma... Senegalês não, de novo? Nossa. não foi combinado. Mas é um casal, né? Que veio imigrantes, né? De Senegal para a Inglaterra. Eles estão na Inglaterra e que eles perderam uma filha no mar. A filha morreu no mar. Aí então o governo inglês dá uma quantia para eles. Eles são presos, né? Que eles chegam, são presos, mas eles são soltos, mas com condições de permanecer no país. Eles vão ganhar uma casa, né? Uma casa num subúrbio da Inglaterra, e ganhar 74 euros por semana, mas não podem arranjar emprego, não podem gastar com coisas supérfluas, somente com coisas lá dentro de uma em uma semana, se comunicar, né, com o governo inglês. Só que coisas começam a aparecer, surgir na casa onde eles estão. A mulher dele chama de bruxo, quer voltar para Senegal e chama de bruxo, que aquele bruxo que está na casa vai devolver a filha deles. Então é um filme que ele debate muitas coisas e sabe fechar direitinho cada coisa que ele debate, né? Ele debate imigração, ele debate racismo, ele debate diferença cultural, né? Porque são os dois de Senegal. Quem quer ir para a Inglaterra como imigrante é o marido, a mulher vai, mas é forçada, depois mostra no filme. E o debate cultural entre os dois, né? O que eles estão vivendo naquele lugar com a deles mesmo, porque tem até frases no filme, nossa, ela tá usando uma cortina como roupa, sabe? Coisas assim. E ele tem uma pegada meio de horror, né? Ele tem uma pegada meio de thriller psicológico. Então é um filme que vale muito a pena, com atuações incríveis do casal, dos atores que fazem o casal. O diretor, o primeiro filme do diretor, né? Um diretor negro, né? Lembrou muito também que ele usa o cinema para poder denunciar, assim como fez o Jordan Peele. O filme é produzido pelo Jordan Peele e é um filme incrível, é um filme muito bom mesmo. O cara tem dedo bom para poder produzir as coisas e achar pequenos diamantes e conseguir lançar esses pequenos diamantes. Então, para você que está procurando, tá zapeando no controle remoto alguma coisa para assistir e aparecer O Que Ficou para Trás, ou His House, é a pedida da semana. Eu fiquei muito surpreso com o filme. As pessoas estão falando muito bem desse filme. Nossa, eu vi... quando eu terminei de ver, eu tava quase chorando. Porque ele vai te mostrando coisas, ele vai... É tipo aquele filme que você, quanto menos souber, melhor. Eu não sei como é que é o trailer, porque eu não assisti. Não li crítica, para poder ter a surpresa. Eu fui pego de surpresa real, de verdade. Muito bom. Muito bom o filme. Ele tem um roteiro, ele não lança a mão de nada. Ele trabalha muito bem tudo que ele se propõe a mostrar em cena. E é impactante. É um filme bem impactante. E com um visual muito bonito. Ele tem um visual muito bonito. Muito bonito. Esse é o típico filme que eu acho que você e a sua família vão gostar de assistir. De verdade, é muito bom. E, Thiago, você tem algum meio de contato? Eu tenho meu Twitter, que é Thiago Miranda 79, e tenho o meu Letterboxd, que é Thiago B. Miranda. E você? Eu tenho o meu Instagram, né, que é o Metida Crítico, metido com TH, e meu Instagram pessoal, que é Drigo Damascê. Quase não posto nada. Mas estão aí meus dois contatos. Então, não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar a nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Estrada do Guerengue, eu sou o Rodrigo.
E da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E este foi mais um podcast.cego. You put that ice cream in your mouth and you are in very, very, very big trouble.